vocês? Aqui é a Sibeli do canal Sibeli Lobo e vocês pediram e nós atendemos o pedido de vocês. Então eis aqui o segundo vídeo para desmistificar as fake news, porque essa palavra tá em alta, sobre as dominações de Avatar. Mas antes do vídeo começar, eu queria falar com vocês rapidinho sobre o patrocinador desse vídeo, o Avatar Amino Oficial BR. Essa é uma comunidade dentro do aplicativo Amino que reúne várias comunidades sobre diversos temas variados. E um desses temas é Avatar. Essa aqui é a comunidade Avatar Amino Oficial BR e aqui você pode encontrar vários posts destacados. Existem também diversos chats públicos que vocês podem entrar e conversar com outras pessoas sobre Avatar. Então aqui vocês podem ver que tem chat sobre a Korra, tem chat sobre o livro 3 Mudança, tem chat sobre batalhas de RPG, tem chat sobre a dobra de água, tem chat para poder assistir os episódios juntos, tem muito chat legal. E aqui do lado, se você descer a tela um pouquinho, você pode encontrar todas as categorias da comunidade Avatar Amino Oficial BR. Então aqui, por exemplo, vocês podem encontrar fanfics, desenhos, curiosidades, enquetes, teorias, memes, jogos e muitas outras coisas. Eu, por exemplo, fiz um quiz sobre o tema do vídeo de hoje que vocês podem encontrar aqui em enquetes. Vai aparecer aqui o meu postzinho com mitos e verdades sobre as dominações. E aqui vocês podem começar o quiz e responder as perguntas sobre o tema do vídeo de hoje. O link para baixar o aplicativo vai estar aqui embaixo no box da descrição. Entra lá, faz o quiz e conheça muitas pessoas que também gostam de Avatar. E agora vamos para os mitos e verdades desse vídeo. Não esquece de anotar as suas respostas pra gente ficar sabendo quantas vocês acertaram e quantas vocês erraram. E também ficamos sabendo o quanto vocês sabem sobre Avatar, porque é claro que saber coisas sobre Avatar é mais importante do que saber coisas pro Enem. E a primeira dúvida do dia é: o Zuko pode criar raios e não apenas redirecioná-los? E a resposta é verdadeira! Ah tá, Sibeli, de onde é que a Bonita tirou isso se o Zuko nunca criou uma faísca de raio durante a série toda? Então, caros fãs que estão se contorcendo no sofá após essa bomba, realmente o Zuko nunca foi mostrado criando um raio durante a série. Porém, a série utiliza o tio Airo para fazer uma técnica muito antiga nas produções artísticas, que é o autor dar ao telespectador alguma explicação através de um personagem considerado muito sábio. No episódio O Trabalho Amargo, o tio Airo explica que a única razão para que o Zuko não consiga criar o seu próprio raio são os conflitos internos que ele tem. Bem e mal viviam em conflito dentro do Zuko, e assim as energias positivas e negativas não conseguiam se separar e ficavam em constante choque, o que causava explosões. Coloca a cena, produção. Se você deixar a sua energia fluir no seu corpo, o relâmpago vai segui-la. Logo, ao fim da Guerra dos 100 Anos, o Zuko já estava em equilíbrio, já tinha lidado com os conflitos internos que ele tinha anteriormente e era capaz sim de criar raios. Ele já conhece os movimentos dessa habilidade, já tem toda a base teórica, inclusive ele já tem alguma experiência prática por causa do redirecionamento de raios, e agora com a sua mente e o seu espírito em equilíbrio, ele tem toda e completa capacidade para gerar os próprios raios, mesmo que isso não tenha aparecido na série. Próxima, verdadeiro ou falso? Um dominador comum pode dominar diversas subdobras. E essa informação é verdadeira! Gente do céu, tira isso da cabeça que um dominador de lava não pode dominar metal, ou então que um dominador de combustão não pode dominar raio. Não existe em qualquer lugar nenhuma informação dizendo que um dominador comum não possa dominar mais de uma subdobra. Ai, mas por que isso não foi mostrado então, Sibeli? Aí que tá, meus queridos, isso foi mostrado sim. Mas vamos começar aqui explicando por que os dominadores de metal não aparecem dominando a lava, ok? Primeiramente, a subdobra de lava é uma subdobra muito rara. Sim, talvez isso até não faça muito sentido, mas é uma subdobra muito rara. Não vamos discutir aqui sobre o quanto dominação de terra não faz sentido, mas ok. Continuando. E sim, a dominação de metal também é uma habilidade rara, tanto que demorou quase 10 mil anos para essa subdobra ser criada pela nossa querida e amada Toph. Porém, por causa da complexidade dessas duas subdobras, a maior parte dos dominadores acaba se focando mais em uma e não nas duas. Essas subdobras são complexas e vale lembrar que nem todos os dominadores se tornam mestres na dominação a ponto de saber mais de uma subdobra. E isso por causa de todo o estudo, trabalho e prática que é necessário para se aprender uma subdobra, gente. Entretanto, lembrando que nós vemos sim dominadores comuns dominando mais de uma subdobra,
como a Katara, por exemplo, que domina cura, sangue, plantas, lama, suor, até perfume, se duvidar, aquela mulher domina. Aquela mulher só não domina o mundo porque ela não quer. A Toph também é uma dessas que domina metal, domina detecção de mentiras, domina areia, apesar de ser uma técnica que ela não é tão especialista assim, mas ela domina areia. E também ela domina lava, né, gente? Porque lava é uma coisa assim universal, quase, né? Tem areia, tem água, dá pros dois dominarem. O Zahir domina as subdobras de vácuo e de voo. O Zuko domina raio, o redirecionamento de raios e calor. Enfim, a única coisa que impede um dominador de dominar diversas subdobras é a sua disposição pra aprender. Não tem problema. Só um dominador de terra em cada 100 pode dominar metal. Não acredite em tudo que ouve. A única coisa que limita você é a sua atitude. A próxima é verdadeiro ou falso? O Aang nunca foi o último dominador de ar. E a resposta é totalmente verdadeira. Socorro que só tá dando verdade nesse vídeo e isso mostra o quanto nós não somos criativos em intercalar verdadeiro e falso. Tá tudo dando verdade aqui. Então, agora provavelmente você deve estar igual o meme da Nazaré Confusa se perguntando como assim o Aang não era o último dominador de ar. Esse é literalmente o título da série. Não faz sentido, mas a resposta, na verdade, é bem simples. Isso aqui é aquilo que a gente chama de trick question, né? Pegadinha. Isso é uma pegadinha, gente. Se você caiu na pegadinha... Yeah, pegadinha do malandro. Essa é uma referência muito antiga. Eu tô me sentindo velha agora. Apesar do título do desenho manipular a gente a acreditar que o Aang é o último dominador de ar, ele não é o último ser que domina esse elemento, por causa da existência do seu querido e amado amigo, companheiro para todos os momentos, Appa, que também domina o ar. Fora o Appa, também existiam algumas manadas de bisões voadores vivendo em alguns lugares já na época da Guerra dos 100 Anos. Nós temos um vídeo só sobre os bisões voadores que eu vou deixar aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box da descrição. A gente não pode dizer que o Aang era o último dominador de ar porque os bisões voadores são os dominadores originais do elemento. Então a gente precisa contar com eles, o que leva o Aang a ser o último humano a dominar o ar. Ele era o último humano, o último nômade dominador de ar. Não era o último dominador de ar em geral. E isso, é claro, até o nascimento do seu filho Tenzin, que se tornou aí o penúltimo dominador de ar. E deu nascimento... Como assim? Enfim, o Tenzin teve aí vários filhos que também dominam o ar, e depois tivemos a convergência harmônica e o equilíbrio do mundo foi restaurado. Verdadeiro ou falso? O jato morreu. Gente, aquele traste ainda tá vivo. Sim, essa informação, por mais que a gente fique, meu Deus, por quê? É falsa. O jato não morreu. No próprio episódio dos atores da Ilha de Amber, o Sokka faz um comentário meio pista de que o jato não teria morrido, dizendo que não ficou muito claro na peça se o jato de fato morreu ou não. E a gente ficou sabendo por uma fonte muito confiável, que a gente não pode revelar aqui, mas confia em mim, é uma fonte muito confiável, que o jato não tinha morrido e havia planos para ele fazer um retorno triunfal no livro 3. Com a direção que o desenho foi tomando, não teve nenhum espaço para isso acontecer no livro 3 e a ideia foi deixada de lado, porém isso é algo que não foi descartado completamente e pode aparecer no futuro das HQs ou quem sabe até no live action da Netflix. Nas HQs já existentes, os companheiros do jato aparecem no conflito do movimento da restauração da paz e da harmonia, lembrei o nome todo, dando a entender que eles conseguiram se safar dos Dai Li. Embora os ferimentos do jato não pudessem ter sido curados pela Katara, ele de alguma forma conseguiu sobreviver e, como eu disse, é muito provável que isso apareça no live action da Netflix, já que eles pretendem explorar mais alguns dos personagens secundários. Não se preocupe, Katara. Eu vou ficar bem. Ele está mentindo. Verdadeiro ou falso? O Zahir domina o ar de uma forma diferente. Ai, gente, a forma como ele domina o ar é diferente. E é mesmo porque essa afirmação é verdadeira. Vai, essa era fácil, né, gente? O Zahir utilizava golpes de ar a partir do seu conhecimento de artes marciais. E assim, o seu estilo de luta e seu estilo de dominação em si se aproximava muito mais do estilo de luta de um não dominador do que do estilo de luta de um dominador de ar. Vale lembrar que a dominação de ar tem muito mais a ver com esquiva e evasão, e não com golpes diretos como os do Zahir. Embora ele tenha conseguido a habilidade de voo, o Zahir não era um mestre de dominação de ar.
e era por isso que ele perdia facilmente contra mestres como o Tenzin. E eu sei que vocês vão falar que o Tenzin levou uma surra, porém o Tenzin estava lutando contra mais de uma pessoa, tá bom? Contra o Zahir sozinho ele tava tipo, slaying it, ok? A razão do Zahir conhecer tanto sobre a cultura dos nômades do ar é porque ele era uma tiete, gente. Ele era um super fã dos nômades do ar, da cultura e da filosofia de liberdade, que era algo fundamental na filosofia dos nômades do ar. Verdadeiro ou falso? Enxergar através dos cipós espirituais é uma subdobra. Falso. Pode até parecer que não é, mas essa afirmação é sim falsa. Os cipós espirituais, presentes principalmente no pântano enevoado do Reino da Terra e em Cidade República, conseguem se conectar à energia que circula pelo globo. Assim, qualquer pessoa que seja evoluído espiritualmente, desenvolvido espiritualmente, consegue enxergar através dos cipós. As raízes e as trepadeiras correm o mundo todo. Eu posso ver Su e Lin, Zalfo e Cidade República. Enxergar através dos cipós não é uma subdobra porque não está conectado a nenhum elemento específico. O Rue, ou Rui, eu não lembro como se pronuncia o nome dele, mas é o velhinho que mostrou a figueira ao Aang, era um dominador de água e conseguia enxergar através dos cipós. O Aang e a Korra também fizeram o mesmo, e como eles são avatares aqui, você poderia até tentar imaginar de que essa seria uma subdobra de água, porém a Toph, que é uma dominadora de terra, também consegue enxergar através dos cipós. Em A Lenda de Korra, ela revela que os cipós permitiam que ela se mantesse conectada com a sua família, definindo então que enxergar através dos cipós espirituais não está conectado a nenhum elemento e, portanto, não é uma subdobra. E para finalizar o jogo de hoje, verdadeiro ou falso, o Aang é mais poderoso que a Korra. Eu falei Korra, mas tudo bem. Assunto polêmico, assunto que dá muita treta, entretanto, essa informação é falsa. Óbvio, claro, tava na cara que era falsa. Se você falou que era verdadeira, meu querido, assiste tudo de novo. Pois é, gente, cada avatar teve o seu caminho trilhado à sua maneira para conseguir atingir o ápice da sua própria formação. Teoricamente, nos 2 primeiros livros de A Lenda de Korra, a Korra tem mais acesso disponível ao conhecimento espiritual que o Aang, que por sua vez tem mais acesso do que o Roku, e assim sucessivamente. Não que a Korra utilizasse muito bem esse acesso, porém isso é uma coisa para outro vídeo, porque existe uma explicação para isso. Não era uma questão dela não conseguir acessar esse conhecimento, ela conseguia sim, e ela tinha mais conhecimento disponível do que o Aang. Porém, ela não usava por motivos muito específicos, que a gente vai falar em outro vídeo. No fim, o impulso de poder dado ao Avatar durante o estado Avatar é meio que o mesmo para todos os avatares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo o conhecimento que o Aang tinha no estado Avatar, a Korra também tinha no estado Avatar, porque eles estão conectados através das reencarnações e da ligação com o Raava. O Aang muitas vezes pareceu ser mais forte do que a Korra no estado Avatar, porque o Aang não tinha controle do estado Avatar, o querido não sabia o que ele estava fazendo. E isso inclusive é grande parte da jornada do Aang, não só aprender a dominar os elementos, mas aprender a controlar o estado Avatar, para que ele possa utilizar isso contra o Ozai, já que durante grande parte da série ele tinha 2 medos: dominar o fogo e entrar no estado Avatar. Já a Korra tinha tanta dificuldade em se conectar com as suas vidas passadas que ela acabou não demonstrando a falta de controle que aparece como muito poder, digamos assim, em A Lenda de Aang. É claro que isso tudo muda a partir do momento em que a Korra perde as suas conexões espirituais com as suas vidas passadas, e o Patrick tem um vídeo mais detalhado sobre isso que vai estar aqui em cima dos cards e aqui embaixo no box da descrição. Em resumo, eles têm o mesmo poder e a mesma capacidade. A diferença do Aang pra Korra é de apenas uma geração, não é uma diferença tão grande de poder assim. A diferença aqui é puramente da afinidade espiritual de cada um. Entretanto, isso não torna a Korra mais fraca. Até porque eu duvido que vocês considerem o Avatar One um avatar fraco, e ele não tinha nenhuma conexão espiritual. O querido tava inventando tudo na hora, ele não tinha ninguém a quem pedir conselhos, ele não tinha conexão espiritual nenhuma, ele tava ferrado basicamente, aprendeu tudo sozinho, aprendeu tudo na marra, e eu não acho que ninguém aqui considere ele um avatar fraco. Então não, o Aang não é mais poderoso que a Korra, e nós não deveríamos colocar na Korra as expectativas para que ela seja igual ao Aang em todos os aspectos da sua vida. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado.
Aqui do lado tem uma recomendação de vídeo que eu acho que você vai gostar bastante. Não se esqueça de curtir o canal, se inscrever e clicar no sininho pra ativar as notificações e ajudar o canal a chegar em 100 mil inscritos. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e quantas respostas você acertou e errou pra gente ficar sabendo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e tchau!